Conte-me um pouco sobre como são os aspectos físicos da Angola. Começar falando sobre a vegetação na Angola. Se localiza na região final da savana, com áreas com poucas águas típicas da África. O início da sua região é a mais úmida do continente, úmida, de modo que a vegetação da Angola seja bastante diversa, desde as plantas altas da selva até as rasteiras, e também apresentando o deserto da Namíbia, de modo que também faz parte da vegetação típica do país, com arbustos rasteiros e a vegetação desertativa, por exemplo, os cactos. Agora eu irei falar sobre o clima da Angola, que é um clima tropical, que existe 3 grandes áreas climáticas. Ao norte, que é onde se concentra a área de chuva, onde chove bastante no E-classe de Cambina, Aua-Madri, Luanda, Malage e no Oriente. São nomes bem complexos, nomes da cidade. O Planalto Central da Angola se inclina gradualmente para o centro do continente, onde marca o terceiro compartimento do relevo do país, onde pode fazer que as altitudes podem variar de 500 até 1.000 metros, onde esse plato inexpressivo encobre cerca de 2/3 do país. Agora eu vou falar sobre o relevo da Angola, que são divididos em 3 compartimentos principais. O primeiro deles ocorre na planície costeira, que é na extensão basicamente variável, no norte do país, nas proximidades de Luanda, que chega até 200 quilômetros, enquanto na região central, na redondeza de Benguela, se estreita por cerca de apenas 25 quilômetros. Já na área de clima temperado e seco, se localiza no Planalto Central e ao sul, que atraiu muitos europeus na época da colonização. Assim, a temperatura média anual do humano, a antiga Lisboa, é uma cidade que se localiza a 1.107 metros acima do mar, com uma temperatura de 19 graus Celsius, e que às vezes é registrada nas áreas de geada no inverno, marcando a sua divisa entre Angola e a Namíbia. Agora, indo para o leste, escarpas arbustivas marcam o início do segundo comprimento. A partir dela se elevam planaltos acidentados, dentre os quais os mais expressivos é o Planalto de Pié, onde a altitude supera facilmente os 1.500 metros, atingindo a sua ápice no Monte Moco, com 2.600 metros. Agora eu vou falar sobre a geografia da Angola. Os planaltos do centro da Angola funcionam como os principais divisores de águas do país, que a maioria dos rios nasce nessa região, seguindo ao oeste do Atlântico ao norte do Rio Congo, ou ainda para o sudeste, onde infiltram o seu interior do continente, fazendo que os 2 rios se fluem para o Oceano Atlântico, e os 2 rios que se destacam são os 2 principais, que são o Cauazana e o Caunené. São nomes bem complexos. Agora, o rio Cauazana tem cerca de 1.000 quilômetros de extensão e o seu maior rio inteiramente dentro da fronteira da Angola. E a sua nascente começa no Planalto Ibé, e o rio segue em sentido do norte até se encaixar dentro das escarpas do Planalto do Imajaé, seguindo a partir do seu sentido para o oeste. Agora eu vou falar sobre o rio Cunene. Agora eu vou falar sobre o rio Cunene. Ele nasce da região central do país, seguindo no sentido do sul, até dobrar bruscamente em sentido oeste, marcando a divisa entre Angola e a Nibéria. Como foi a organização socioeconômica e política dentro do contexto da Angola? A economia da Angola foi bastante afetada pela Guerra Civil, que durou 30 anos. E colocou a Angola entre os países mais pobres do planeta. A Angola apresenta boas taxas de crescimento
de crescimento, que são apoiadas principalmente pela exportação do petróleo. Após décadas de guerra, a Angola teve a sua infraestrutura muito afetada. O setor atualmente é responsável por 29% dos investimentos externos do país. O regime político é o presidencialismo, em que o presidente da República é igualmente chefe do governo. O sistema político baseia-se no português e no direito consuetudinário, mas ele é fraco e muito fragmentado. Um Supremo Tribunal serve como um tribunal de apelo. Vamos começar a entrevista. Quem é você? Eu sou Teoria, um guerrilheiro do MPLA, filho de uma angolana com português. Qual o intuito do MPLA? O intuito do MPLA é o movimento popular de libertação da Angola. E por minha mãe ser angolana, eu sinto muita vontade de estar nessa guerrilha e lutar pela libertação da Angola dos exploradores de madeira da região. Você pode explicar o que ocorreu no caso da Surucucu? Então, no caso da Surucucu, aconteceu o seguinte. Eu vi uma cobra surucucu e tinha um tiro nela, né? E a matei. Só que quem estava ali por perto escutou e foi lá contar pro comandante e pro comissário. Então, eles mandaram 2 tropas indo pra montanha, o outro indo, né, pelo leste, pra vir ver se eram as tropas que estavam indo pra base. Mas isso não aconteceu, foi um grande engano e isso só acabou quando eles encontraram comigo. Houve algum atrito entre os comissários? Então, houve um atrito pelos comissários por causa do André, né? Porque ele ficava responsável de levar os mantimentos, né, pra guerrilha, essas coisas. Só que isso não estava acontecendo de forma necessária. Por quê? Porque ele levava menos, levava pouco. Então, aconteciam uns atritos ali por causa dos mantimentos, mas também por causa da oposição de ideias. Mas depois tudo foi resolvido e tudo foi caminhando bem, ainda mais depois que o André foi retirado do posto. Ficou tudo certo. Quem é você? Eu sou a Undina, noiva do comissário. Eu também sou professora. Como é o seu relacionamento com o comissário? Meu relacionamento com o comissário é um pouco complicado, porque eu não sei se eu realmente gosto dele. Quem é André? O André é um dos comissários que é responsável por levar os mantimentos. E a gente teve um caso, mas que foi pego, né, pelo comissário. E ele foi mandado para Brazzaville por desonra, mas comigo não aconteceu nada. Então, e eu descobri que eu realmente gosto do comissário. Vocês continuaram juntos? Sim.